Você já tentou copiar a rotina de alguém na internet? Acordar cedo, ler, treinar, trabalhar super focado, mas no terceiro dia se sentiu exausto, frustrado, com a sensação que o problema era você? É que parece que existe a rotina certa, a rotina do sucesso, a rotina dos milionários. E quando você não consegue seguir aquilo, a sensação é de que você está fazendo tudo errado. Eu sou a Maria Helena e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Aqui eu trago dicas de empreendedorismo na prática, converso com mulheres que lideram projetos, negócios, ideias ou iniciativas sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para receber mais conteúdos como este. A verdade é que na internet as pessoas mostram recortes, apenas o que elas querem que a gente veja. A gente vê a pessoa acordando, tomando um café demorado, lendo, treinando, mas não vê que a pessoa não cuida da casa, tem ajuda para cuidar dos filhos, que ela não tem ninguém chamando ela no WhatsApp para o trabalho logo de manhã, que ela tem aquelas 8 horas de sono tranquilas, que provavelmente ela já construiu uma estrutura que a maioria das outras pessoas não tem. E quando a gente tenta encaixar isso na nossa rotina, que é completamente diferente, acaba não dando certo, porque rotina não é uma receita de bolo, ela precisa fazer sentido para você. Pensando em trazer um conteúdo de mais qualidade aqui no canal, comecei a pesquisar mais em específico sobre a rotina do sono. E eu encontrei o conteúdo de um pesquisador chamado Matthew Walker, que ele é referência na área de neurociência do sono. E o que eu quero compartilhar hoje com você não é só opinião minha, é ciência explicada de um jeito simples. A neurociência explica porque algumas pessoas funcionam melhor de manhã e outras não. As pesquisas mostram que ser uma pessoa mais matutina ou noturna tem muito a ver com herança genética. Se seus pais sempre acordaram cedo ou vão dormir tarde, isso pode ter sido passado como um padrão para você. Hoje, os pesquisadores já identificaram cerca de 9 tipos de genes principais que influenciam o nosso cronotipo. O cronotipo é uma tendência natural que nós temos de sentir mais sono ou mais energia em horários específicos do dia. Mais ou menos de 25 a 30% das pessoas são matutinas. Mais ou menos de 25 a 30 são noturnas. E o restante das pessoas, elas ficam no intermediário, que é, elas lidam bem, tanto se elas entrarem numa rotina matutina, quanto se elas entrarem numa rotina noturna. E essas pessoas que são mais da noturna ou da matutina, acabam sofrendo um pouco mais, elas precisam ter a troca desses horários. Todos nós temos um relógio biológico parecido, com ciclos de cerca de 24 horas. E o que muda não é o relógio, mas em que horário ele funciona melhor para cada pessoa. E no vídeo do pesquisador Matthew Walker, ele levanta uma pergunta interessante. Por que nós, como espécie, fomos programados para ter cronotipos diferentes? E ele diz que existem várias explicações para isso, mas a opinião dele é pela parte evolutiva. Porque nós, como espécie, como seres humanos, somos mais vulneráveis no momento do sono. E se todo mundo dormisse no mesmo horário, essa vulnerabilidade seria ainda maior. Em tribos, em lugares mais afastados, onde o estilo de vida praticamente não mudou, eles dormem em horários intercalados. Porque imagine só, parte dessa tribo dormindo às 9 da noite e acordando 4 ou 5 da manhã. Se um animal ataca essa tribo, e eles todos dormem no mesmo horário, eles estão desprotegidos, vulneráveis. Mas, por outro lado, se parte dessa tribo dorme nesse horário e outra parte dorme das 2 da manhã às 10 da manhã, eles têm esse intervalo muito pequeno de vulnerabilidade em que parte da tribo está protegendo a outra parte. E agora falando do meu caso, eu não sei se é pelo meu cronotipo, mas eu sempre gostei muito de acordar cedo. Mas na verdade, desde criança, eu já ia na escola de manhã e eu gostava, eu não tinha problema nenhum em acordar cedo. Depois, eu passei a fazer faculdade à noite, mas eu trabalhava de manhã. E também não tinha problema nenhum com isso. E quando a vida adulta chegou, eu estava tranquila em continuar com essa rotina. Porque as primeiras horas da manhã são, para mim, o momento mais silencioso do dia. Não tem mensagem, não tem notificação, não tem ninguém falando comigo. É quando a minha cabeça funciona melhor, é quando eu consigo me concentrar. Eu gosto de acordar cedo, ir treinar, ouvindo um podcast ou uma música para dar aquele gás, depois voltar, tomar um café, tomar um banho, ler um pouco e aí sim começar a trabalhar, porque daí meu corpo já está com energia para isso. Que eu acho muito ruim
quando eu acordo direto, 5 minutos antes do trabalho, e sento para trabalhar às 8 da manhã, e parece que o meu cérebro nem fez download do que eu preciso fazer naquele dia. Mas tem um detalhe muito importante. Para minha rotina da manhã funcionar, eu durmo cedo. Porque não adianta romantizar acordar cedo se você vai dormir 2 da manhã. Essa conta não fecha. E eu sei que essa rotina não funciona para todo mundo, ainda mais depois de ter aprendido um pouquinho mais sobre neurociência do sono. Tem pessoas que rendem muito mais à noite. Tem pessoas que trabalham em horários completamente diferentes. Tem pessoas que têm filhos pequenos e outras não. Tem pessoas que só conseguem silêncio depois que todo mundo dorme. Não dá para comparar a rotina sem comparar o contexto que cada um vive. E agora uma dica que não é nenhuma novidade. Se você consegue manter uma alimentação equilibrada, consegue adicionar um exercício físico no seu dia, mesmo sendo simples, mesmo sendo uma caminhada, e consegue manter um padrão regular de 8 horas de sono, independente do horário que você vai dormir, com certeza você vai ter muito mais energia e disposição no seu dia a dia. E se você quiser fazer um teste para melhorar a sua rotina, por uma semana, observa que horário você se concentra melhor, quando você sente mais energia, que momento você mais se distrai. Assim, você consegue entender um pouco melhor o seu cronotipo, porque uma boa rotina é aquela que você consegue sustentar sem se desgastar no processo. Então, se você estava tentando copiar a rotina de alguém e se sentiu mal porque não deu certo, lembre-se, o problema não é disciplina. A partir de agora, olhe para o que funciona para você, o seu ritmo, para o seu momento de vida. Isso é muito mais importante do que seguir qualquer regra da internet. Aproveita e me conta aqui nos comentários. Você rende mais de manhã ou à noite? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.